Estamos de volta com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. O assunto agora é cultura. Olha, o Notícias de Fortaleza terá como tema agora os escritores cearenses, com foco no aniversário da Raquel de Queiroz. A escritora romancista nasceu em 17 de novembro de 1910 e foi a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras e a primeira também a receber o Prêmio Camões. O primeiro contato com esses livros é através da escola. Muitas vezes usados como paradidáticos, eles carregam histórias feitas por escritores cearenses. Lucila, o Guarani e a Indiracema. Quem nunca ouviu falar sobre eles? Escritos por José de Alencar, considerado um dos maiores romancistas do Brasil, as obras fazem parte da história dos cearenses. Principalmente os romances históricos indianistas do José de Alencar, porque ele fez pesquisa, ele fez uma pesquisa histórica para escrever esses romances. Então ele foi a fundo nos documentos, nos manuscritos e escreveu, claro, uma ficção, escreveu romance, mas com um fundo histórico muito presente. José Martiniano de Alencar nasceu no bairro Messejana e cresceu na cidade do Rio de Janeiro. Alencar atuou como jornalista, crítico, advogado, dramaturgo e político. Suas obras foram marcadas por temáticas de romance indianista, como a história de uma das figuras mais simbólicas do Ceará, a Índia Iracema dos Lábios de Mel, em 1865. É uma obra que conta a história do nascimento da nossa terra, do nosso estado. Tanto que até hoje, se a gente for pensar no que foi trabalhado em termos de memória do José de Alencar, nós temos a referência da terra alencarina, Todos falam, nós vivemos na terra alencarina, na terra de Alencar, na terra de Iracema. Então José de Alencar tem uma importância fundamental para a literatura brasileira, mas especialmente para do Ceará. O Ceará também é o berço da escritora Raquel de Queiroz. A escritora romancista se tornou a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras e aos 20 anos publicou seu primeiro romance, O 15. Nessa obra, a escritora retrata a seca de 1915 no Nordeste do país e a realidade dos retirantes. Raquel escreveu romances, contos e crônicas que se tornaram parte da nossa cultura. Além de Raquel de Queiroz, outros escritores cearenses se destacaram pela complexidade e importância de suas obras, como Patativa do Assaré, Domingos Olímpio e Adolfo Caminha. Cada uma dessas figuras históricas contribui até hoje para a cultura e a formação cidadã. Eles são importantes tanto para a história do próprio estado, do próprio território, como para a crítica e para o desenvolvimento da própria cultura, Porque, evidentemente, que eles incorporam toda uma problemática social, de fundo cultural, tudo, e isso acabam, querendo ou não, identificar com um certo território, com uma certa territorialidade. Então, eles são importantes, evidentemente, e são referências para a própria história do Estado. E para conversar um pouco mais sobre esses escritores cearenses, aí com destaque aí para Raquel de Queiroz, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Reginaldo Vasconcelos, ele que é presidente da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo. O Reginaldo, sem dúvida alguma, a Raquel de Queiroz é um dos grandes expoentes, vamos dizer assim, da literatura cearense, ao lado de outros, aí, como a gente viu na reportagem, aí, o caso aí do José de Alencar, mas a Raquel de Queiroz, até pelo fato de ter sido aí a primeira mulher a integrar a Academia Brasileira de Letras, tem uma representatividade muito grande para a literatura cearense, É um grande ícone da nossa literatura e era parente, ela tinha uma ligação de família com José de Alencar, pelo lado materno, Ela não tinha o sobrenome, mas eu fui aqui em Fortaleza, o lançamento do Maria Moura, o Memorial de Maria Moura, lá no Jornal O Povo, ali tinha um jardim na entrada, agora mudaram tudo, ali passa uma via. E eu fui com o Olavo de Alencar Dutra, que era da família Alencar, que ela chamava de primo e tal, ela tinha essa relação
de família com o José de Alencar. É um grande ícone e uma grande mulher. O Ceará tem uma tradição de grandes mulheres, né? Desde a Bárbara de Alencar, tantas outras, né? E ela despontou muito jovem ainda. Ela escreveu, havia um jornal, O Ceará, que fazia um concurso, a estudante do ano. E ela, menina ainda, com 15 anos, fez uma carta para esse jornal, criticando aquilo, achando que aquilo... Aí o jornal achou tão bem feito que convidou-a para ser articulista do jornal. Ela passou a escrever no jornal. Isso foi em 29. Em 30 ela ganhou o concurso da estudante, já estudando no Colégio da Imaculada. E então em 1930, nesse jornal ela escreveu um livro. Ela escreveu um livrinho em fascículos. A primeira aventura dela livresca foi através desse jornal. E depois ela fez o 15, né? Que ela sofreu a seca de 15. Eles estavam na fazenda deles, no Junco, quando a família se mudou para Fortaleza, porque as coisas estavam ruins na época da seca do 15. E ela então teve uma doença, um problema no pulmão, desconfiavam que fosse tuberculose. E afinal ela escreveu escondida, enquanto ela convalescia, ela escreveu o 15, né? Que era engraçado, a Raquel, ela minimizava os méritos dela, né? Ela dizia sobre o livro, ela dizia, não, isso é um livrinho que eu escrevi que não tem competência para ficar em pé sobre uma mesa e que me persegue desde então. Ela era muito modesta, dizia, não me importa se eu morrer, a morte não me interessa. Ela era uma figura assim, ela desvalorizava os seus grandes méritos por uma questão de modéstia. Grande figura. Eu a conheci, tive com ela 2 vezes. Tive uma vez, ela veio a Fortaleza dar uma entrevista ao Bial, lá no antigo centro de convenções, e ela contou uma história engraçada. Ela passava férias na casa do padre Cícero, lá no Horto. A família era muito amiga, e se dizia que o padre Cícero não era muito culto. De fato, os padres naquela época eram muito preparados. E o padre Cícero não foi um aluno muito querido aqui no seminário. Ele era muito perseguido e ela diz, ele era muito culto. Uma vez, numa reunião entre próceres lá do Cariri, ele foi ler alguma coisa, teve alguma dificuldade com a vista e disse, eu preciso procurar um ocologista. Aí aqueles prefeitos, aquelas autoridades se entreolharam, né, estranharam a palavra. Ele percebeu, né? Aí ele disse assim, eu prefiro o óculo do latim ao oftalmos do grego. Aí todo mundo, o cara sabe latim e grego. Quer dizer, ele era muito preparado. Então a Raquel era uma pessoa de uma conversa magnífica. Eu tenho uma tia, que está viva, que tem uma fazenda vizinha a Não Me Deixes. Fazenda Não Me Deixes, da Raquel de Queiroz. Lá em Quixadá? Lá em Quixadá. E elas iam então de tarde tomar um chá, um café juntas. Isso era um privilégio para a família, essa amizade com a grande Raquelzinha, como os íntimos a chamavam, né? Ô, Reginaldo, em relação às obras da Raquel de Queiroz, o que é que você destacaria assim que assim ficou como a representatividade, vamos dizer assim, do estilo literal dela? Ela sempre foi muito de retratar, vamos dizer assim, o interior do estado, a história do sertanejo, da seca. É uma obra telúrica, né? É uma obra que trata da cultura da região. A obra dela toda é nesse sentido. E como o Zé de Alencar também, né? A obra do Zé de Alencar tratando dos índios, com muita pesquisa, ela gostava desse tema. Agora, eu não sei se o público sabe, a Raquel foi uma grande tradutora, ela era fluente em francês. Naquela época, na década de 30, o francês era a língua internacional, não era o inglês, né? E ela traduziu dezenas de obras, ela é uma grande tradutora, jornalista, poetisa, ela tem também alguma coisa na área lírica e uma grande escritora, e sempre nessa vertente de valorizar a terra dela, né? Foi política, não sei se vocês sabem, a Raquel de Queiroz foi da esquerda, foi trotskista, né? Depois ela apostatou disso, ela abandonou essa coisa. Mas ela chegou a ocupar algum cargo, assim, público? Rogério, ela foi detida, ela passou 3 meses presa nessa época, ela teve que ir para Maceió para se afastar das perseguições, e depois ela viu que isso não tinha fundamento, abandonou isso, né? Em 77 entrou para a Academia Brasileira de Letras, e é até uma coisa a lamentar, só em 94 entrou para a Academia Cearense de Letras, que é mais antiga, 3 anos do que a brasileira,
A Academia Cearense de Letras é mais antiga, 3 anos, do que a Brasileira de Letras. E, no entanto, só trouxe a Raquel em 93, enquanto que ela, desde 77, já era da Brasileira, a primeira mulher a integrar a Academia Brasileira de Letras, para a honra nossa do Ceará, né? A gente conversava aqui fora do ar e você fazia uma referência ao fato de que a Raquel de Queiroz ela acabou sendo sepultada no Rio de Janeiro e não aqui no Ceará ou lá em Quixadá, por conta da ligação dela aqui com o Ceará, né? Ela foi sepultada lá porque a Academia Brasileira de Letras tem o seu jazigo lá no cemitério do Rio, né? Onde se enterram lá os imortais, não é? Que se sepultam lá. Mas eu fiz um protesto, logo quando eu soube da morte dela, eu fiz uma crônica chamada Raquel Vive, onde eu, faço uma ironia, um negacionismo da morte dela. Eu digo, não morreu. Eu procurei nos cemitérios do Ceará, fui a Quixadá, fui a Fortaleza, e ela não está. Então ela não morreu, não acredito nisso. Mas era um protesto intelectual que eu fazia, porque ela devia estar aqui mais perto da gente, como a grande cearense que ela foi. Mas a gente entende que ela era imortal. Ela dizia que não era imorrível, né? Era imortal. E eu fiz essa crônica, publiquei no livro O Passado Não Passa, e o bibliófilo José Augusto Bezerra, que é o presidente emérito da Academia Cearense de Letras, foi presidente do Instituto do Ceará, tem uma biblioteca enorme. Esse homem ele é o guardião do acervo, né, do memorial da Raquel de Queiroz. A família chamou e entregou a ele essa incumbência. E ele me pediu essa crônica para inserir no memorial da Raquel de Queiroz, porque é uma crônica interessante, onde eu nego que ela tenha morrido porque ela não está aqui entre nós. Olha, a escritora Raquel de Queiroz completaria 110 anos este ano, mas há outros escritores cearenses também muito importantes para a história do Ceará, como são os casos de José de Alencar, Domingos Olímpio, Adolfo Caminha e Patativa do Assaré. O Reginaldo, a gente falou no primeiro bloco aí sobre a importância da Raquel de Queiroz, né, das obras dela para a cultura, para a literatura cearense, mas existem outros escritores bastante importantes para essa história da literatura local, como é o caso aí do próprio José de Alencar, que em sua obra tinha muito como tema a história do índio e que caracteriza bastante a questão do próprio litoral cearense, também de uma representatividade muito grande, né? É verdade, e interessante que ali no Iracema, no poema épico Iracema, tem um detalhe da história que as pessoas não sabem. Os portugueses procuravam, chamava-se cunhadismo, eles procuravam casar com a Índia, não é? O chefe da tribo ali oferecia a moça que estava casadoira e eles se casavam porque aí se transformavam como membros da família dos índios. Então eles conseguiam cooptar os índios para trabalharem, para eles, para defender. Inclusive aqui, quando houve a briga com os holandeses, né? Com os índios eram totalmente a favor dos portugueses. Terminaram, os holandeses ficaram sitiados dentro daquela fortaleza lá que deu origem à cidade, comendo os cavalos, porque eles não podiam sair para caçar, porque os índios não deixavam. Até que perderam em Recife, a batalha em Recife, e a coroa lá a holandesa mandou que eles embarcassem de volta. Mas eles se casavam com as índias, que foi o fenômeno da Iracema, né? Casou com o português, apaixonaram-se e casaram. Mas era o fenômeno do cunhadismo, é um fenômeno histórico que acontecia no Brasil. Os portugueses procuravam casar com a Índia para se integrarem bem entre os índios. É muito interessante. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Reginaldo, sobre esses outros nomes aqui de escritores aqui que eu citei aqui na abertura desse bloco, além do José de Alencar, aqui o Domingos Olímpio, o Adolfo Caminha e o próprio Patativa do Assaré também, que tem uma importância não só na literatura, mas também até a obra dele que acabou sendo musicada, digamos assim. Ele também era compositor, né? A nossa academia são 40 cadeiras, né, acadêmicas, e cada cadeira tem um patrono perpétuo. Todas essas pessoas estão aí. Nós temos a cadeira do Patativa, o Geraldo Amâncio, aquele grande violeiro, grande poeta, mestre das artes, tem um título que a prefeitura, o governo do estado concede, ele ocupa essa cadeira que é a cadeira do Patativa.
E cada uma dessas pessoas está contemplada como patrono perpétuo de uma cadeira, porque o acadêmico ele é vitalício, né? Ele só sai da cadeira quando ele entra na imortalidade literária, quando falece. Então é substituído, mas o patrono perpétuo ele continua. E o Patativa é um deles. E o Patativa é uma figura magnífica porque ele era um agricultor, né? E que sabia escrever, sabia fazer versos e com uma sensibilidade imensa. Uma veia poética muito, Claro, muito característica, né? Perfeito. Ele muitas vezes ele aplica o linguajar, o nosso linguajar cearense, o jargão do sertão, mas ele faz aquilo de propósito para poder valorizar. Nós na academia editamos o dialeto cearense, um dicionáriozinho. O Ceará não tem dialeto. O Brasil, Portugal, o português não tem nenhum dialeto. Isso é uma maneira de dizer. Mas, na verdade, é o cearenseis, como se chama, né? Então, nós temos um dicionário e cada palavra daquela a gente dá a etimologia, por que é que ela, qual é a origem da palavra. E o Patativa prestigiava isso, né? Mas ele conhecia o idioma, escrevia muito bem, fazia rimas ricas, né? É uma figura magnífica da nossa terra, o Patativa da Saré. E também, nós temos aqui um artista sônico e artista plástico também, chamado Messias Batalha, e ele pegou um poema o Casebre, um poema do Patativa, e musicou, foi bater lá no Assaré, o Patativa ainda era vivo. Patativa, eu quero lhe mostrar aqui, ele ouviu, toca de novo. É linda. O Casebre. Inclusive, quando a gente fez a pintura, o retrato do Patativa, cada um desses patronos a gente providencia uma pintura, o retrato dele em pintura, e o Messias é pintor, o Messias fez a pintura toda do Patativa, é lindo esse retrato, que a gente descerrou no dia da posse do Geraldo Amâncio. Lá no cantinho ele fez uma casinha, um casebre, na pintura, na perspectiva, lá no fundo, aí o Messias disse, é o casebre. Então é uma grande figura. Mas nós temos grandes escritores que não têm a nomeada, não têm a notoriedade desses todos que você citou, que são mais conhecidos. Mas nós temos um Paulanei, né? Paulanei era um cearense radicado no Rio, que era um jornalista, era escritor, era poeta, e que fez a poesia mais bonita sobre Fortaleza. Nós estamos aqui numa emissora que a prefeitura inaugurou, e é uma poesia belíssima sobre Fortaleza. Ao longe, em brancas praias embalada, pelas ondas azuis dos verdes mares, Fortaleza, a loura despousada do sol, dormita à sombra dos palmares. Poesia belíssima, a Fortaleza, do Paulanei, que é patrona de uma das nossas cadeiras, e é nome de rua em Fortaleza, né? Ali no Hospital Militar, por ali, tem uma rua Paulanei. Ô Reginaldo, a gente ainda falando aqui em relação ao Patativa do Assaré, eu estava assistindo uma entrevista um dia desses aí, do Dominguinhos, né? E ele falando sobre aquela letra, a Trispartida, Sim. Né? Que foi musicada aí, tanto pelo Fagner. Luiz Gonzaga, Wagner, vários artistas gravaram. Mas ele falando na entrevista do Dominguinhos, dizendo que o Patativa ele era muito orgulhoso em relação a esse poema, né? A Trispartida. E o Dominguinhos disse que foi tentar fazer uma parceria quando foi musicar e tudo, aí o Patativa, não divido com ninguém, não. Ele é ciumento da obra dele. Exatamente. E aí o Dominguinhos disse que toda vez que ia apresentar a música, ia cantar e tocar a música, fazia questão de fazer essa referência, porque ele disse que não dividia com ninguém a história da arte dele, não. O Reginaldo, eu vou pedir aqui mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui no Notícias de Fortaleza, falando mais aqui sobre literatura e também dos escritores cearenses. É um intervalo rápido, daqui a pouquinho eu estou de volta. Estamos de volta aqui com Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, o sol, o mar, o sertão, a política, a religião e o povo cearense estão presentes nas obras de inúmeros autores que nasceram e cresceram no Ceará, mesmo quando esses escrevem histórias ambientadas em outras regiões do país. A literatura cearense é riquíssima e até mesmo vanguardista. De lá para cá, dezenas de outros nomes fizeram história. Antônio Martins Filho, João Clímaco Bezerra, Fran Martins,
Lúcia Fernandes, até chegar em contemporâneos, como Natércia Campos, Socorro Arcioli e o multimídia Chico Sá, também é jornalista. Para continuar conversando aqui sobre escritores cearenses, nós estamos recebendo aqui o Reginaldo Vasconcelos, que é presidente da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, e também estamos recebendo agora o Eônio Fontinelli, que é historiador. Bom dia para você, Eônio, seja bem-vindo aqui à nossa TV Terra do Sol. A gente, nos dois blocos anteriores, conversando aqui com o Reginaldo, falamos da Raquel de Queiroz, falamos do José de Alencar, e a ideia agora é a gente falar um pouquinho sobre esses escritores mais contemporâneos, né, aqui do nosso Ceará, que brilham e fazem a riqueza da nossa literatura. Bom dia para você, que bom tê-lo aqui na nossa TV Terra do Sol, Eônio. Prazer imenso, a gente está aqui falando sobre esse assunto, é um assunto que é muito interessante, afinal merece destaque essa capacidade de descrever através da literatura o que existe de história, o que existe de natureza no Ceará. Sempre foi uma capacidade do nosso povo cearense, onde se destacaram muitas figuras, que, como você bem citou aí, a Raquel de Queiroz, José de Alencar, o próprio Patativa do Assaré, que vem do sertão, né? Pessoas que através do talento, através dessa capacidade de descrever, de falar, conseguem traduzir a vida no Ceará. E Eônio, um fato que a gente estava conversando aqui, eu e o Reginaldo, é que assim, o conteúdo de obras como da própria Raquel de Queiroz, que retratou muito a condição de vida, né, no passado do interior cearense, o caso do José de Alencar, que também falou muito nas obras dele sobre a questão da atuação do índio, principalmente aqui no litoral cearense. Então, toda essa obra literária, ela também se confunde com a própria história, né, do Estado em si, né? Com certeza, são obras que têm um destaque no campo da literatura, mas que têm também uma tradução historiográfica, digamos assim. São obras que relatam a história do povo cearense. Quando você lê, por exemplo, o 15 de Raquel de Queiroz, você assiste todo aquele drama da seca, toda aquela realidade vivenciada pelo homem do sertão, inclusive numa época que era muito mais difícil conviver com o drama da estiagem, né? Da escassez de água, de alimentos, enfim. E isso, inclusive, Rogério, é um tema que tem uma relação muito forte com o crescimento desordenado da nossa capital. O êxodo rural é um fenômeno que você pode compreender a razão dele nessas obras, né? E aí você vai entender uma série de problemas que Fortaleza, ao longo de décadas, foi avolumando e que são desafios aí para quem é gestor nessa cidade. Ô Reginaldo, falando aqui dos escritores contemporâneos aqui do Ceará, mudou muito o perfil em relação ao que foi produzido, né, por escritores mais antigos em relação ao que está sendo retratado hoje por essa turma mais jovem? Não, a gente não citou aqui a Ana Miranda, não é? Que é cearense, é mulher e é uma grande escritora, nacionalmente incensada como uma grande escritora. E a obra dela também pervaga essa coisa telúrica, não é? Ela, inclusive, tem um livro que trata sobre índios, não é? E ela viveu no interior do Ceará. A Ana Miranda, o pai dela era um engenheiro que ajudou a construir o posto agrícola de Lima Campos, ali perto do Oroz, perto do Icó. Era um grande engenheiro e depois o pai dela foi convocado para Brasília, para a construção de Brasília, e ela foi para lá. Então se radicou lá, depois foi para o Rio e tal. Mas ela hoje mora aqui, é uma grande escritora. E está nessa linha, né? Tanto das nossas mulheres na literatura, como nessa coisa de valorizar o ambiente. Eu faço muito essa relação na nossa Academia de Literatura e Jornalismo, como você está dizendo. Quer dizer, a literatura é uma forma também de você informar, de você registrar, né? Se você for ler Balzac, você vê toda aquela ambiência da França, da época dele, daquela região na Europa, e a literatura registra uma atualidade, né? Mesmo na ficção, né? Então é isso. Eu estava dizendo aqui para ele, o seu Eônio, que o José de Alencar tratou de uma coisa que é na história, quer dizer, o cunhadismo, aquela coisa do índio
do português casar com a Índia para se integrar na cultura indígena e conseguir. Então aquilo deu certo no romance, na ficção dele. Ô, Reginaldo, em relação a esses escritores contemporâneos aqui do Ceará, já há uma projeção boa em nível nacional desse trabalho mais novo que é produzido na literatura cearense? Não, a gente não tem essa acolhida tão boa lá fora. A Ana Miranda é um caso, mas a Ana Miranda se radicou no Rio, casou com um grande ator carioca e tal. Mas aqui não, você tem grandes intelectuais como Ricardo Guilherme, né? Você teve Rogaciano Leite, o velho, que era um grande intelectual, não tem projeção, né? O Rogaciano tem coisas belíssimas. Eu posso dizer que a poesia mais curta do mundo, do Rogaciano, chamada O Assalto. Noite escura, rua deserta, um ladrão, um revólver, eu. A bolsa ou a vida? Olhei para a bolsa, olhei para a vida. Pode escolher, ambas estão vazias. Rogaciano Leite. Então, é um grande poeta que não teve a projeção, não é? Que merecia ter. Você teve Caio Cid, que foi um grande cronista também, né? E ele ficou. Eu tenho o livro dele, o Canapum, um livro só de crônicas. E nós temos essa barreira, sabe? Há um preconceito contra as coisas do Ceará. Olha, rapaz, o Ivens Dias Branco, na biografia dele, conta que para lançar o produto, que ele queria que fosse nacional, ele colocou um nome aparentemente em inglês, soava como inglês, que é o Richester, e não colocou na embalagem que era no Ceará, BR-116 e tal. Uhum. E contratou Hebe Camargo, e a coisa hoje em dia é no Brasil todo, e você não sabe, porque há uma barreira, há um preconceito contra o Nordeste, e a gente tem que vencer isso. Ô Eônio, como é que você analisa essa questão da produção literária hoje, dentro, vamos dizer, dessa evolução da tecnologia, onde hoje é possível você ter acesso a grandes obras sem mais a necessidade de você ter ali a questão do livro físico. Hoje você pode ter acesso a várias obras através do seu computador, até através do celular, se quiser e tal. Isso aparece como uma vantagem ou uma desvantagem, na tua opinião? Rogério, eu começo a responder me declarando suspeito, porque eu ainda sou do tempo do livro e gosto do livro. Muita gente é desse jeito, né? Só tem o prazer se for folheando o livro. Eu tenho lá no meu escritório, lá em Viçosa, uma estante de livros que eu herdei da minha avó, com livros antigos, uma maravilha. Eu me deleito quando eu fico contemplando, olhando, de vez em quando escolho um para dar uma olhada. Eu acho que eu sou ainda do tempo do livro. Mas eu lhe digo o seguinte, por um lado, é uma vantagem para essa juventude, essa nova geração, né? Que a minha filha, com poucos anos de idade, ela já tinha a capacidade de rapidamente mover a tela do celular com o dedo, com 3, 4 anos de idade já. Agora, por um lado, né, se é positivo, porque facilita o acesso, por outro, concorre com muita coisa que é vazia. Pulveriza, né? Pulverizou demais. Então, é bom você ter um acesso fácil através do telefone, através do computador. Por outro lado, tem informação demais nesse mundo da internet e que dificilmente o jovem ele consegue focar, se concentrar naquilo ali. Eu sempre digo o seguinte, o livro de literatura, ele não é só um livro de literatura, ele é um livro de história também. Porque, como falou o Reginaldo, as obras literárias, elas contextualizam a época que elas estão focando, que elas estão descrevendo ali. Então, o que acontece? Por um lado, é positivo ter o acesso fácil pela internet, pelo telefone. Por outro, tem o aspecto negativo, que tem coisa demais. E a turma dificilmente se centra numa leitura mais profunda, numa leitura mais primorosa, observando, conseguindo perceber o cenário da época, visualizar como é que era o cenário da época, como é que era o cenário da época do 15 da Raquel de Queiroz. Né? É preciso você ler a obra para você entender, para você se situar naquela época. E a internet está cheia de muita informação que a gente sabe, parte do conteúdo não tem muita qualidade, enfim. Isso me preocupa, para mim é motivo de preocupação.
Ô, Reginaldo, qual é a tua avaliação em relação a isso? A mesma hoje coisa. traz mais vantagem ou desvantagem o fato de você ter um acesso muito mais fácil a obras literárias, não só de escritores mais antigos, mas desses novos escritores hoje através da internet? Eu penso exatamente como ele, eu acho que no campo da informação, a internet é importante, né? Você tem aqueles sites de busca, onde qualquer informação você vai ali, né, tecla ali com pouca coisa e digita, como se hoje não é mais digitar, não é mais datilografia, tem digitação. Então, e você já chega naquela informação. Agora, do ponto de vista literário, eu também acho que nunca vai ser superado o livro físico que você manuseia aquilo, que tem um prazer especial. Eu, pelo menos, como ele, também não me acostumei ainda em ler uma obra num tablet. Eu não tenho o mesmo prazer, né? Eu tenho livros que foram dos meus pais, etc. Aquilo tem um valor que isso nunca vai ser transmitido através da tela. Mas nós estamos vivendo uma transformação. Os nossos filhos e netos que dominam bem essas técnicas, talvez, tenham outras sensações, né, em relação a isso. Eu confesso, sem querer lhe interromper, Reginaldo, mas eu confesso o seguinte, eu estou tentando ler um livro muito bom, né, um livro muito bom, pelo meu telefone, mas quando eu estou lendo, aí vem uma mensagem do WhatsApp, aí você vai para o WhatsApp, aí chega um clique ali do Instagram, e você vai ver o que é lá no Instagram. Quebra até a concentração. Quebra né? a concentração, você não consegue dar sequência. É você muito não diversionista. Entendeu? Você não exato. consegue. Entendeu? Então é um mundo muito amplo que a concentração ela é desafiada. Então eu comecei a ler um livro muito bom, mas eu ainda estou em 15% do livro, já faz tempo, porque a concentração é. Você vê, Oni, difícil. na nossa academia, a gente obviamente está sem se reunir fisicamente, né? São muitos idosos, etc. E então a gente não quer correr risco, mas toda semana, todo domingo, a gente faz uma live lá, uma reunião virtual. E o que é que você vai fazer? Você vai ler. A gente lê uns para os outros poesias e crônicas e discutir aquilo. A gente continua manipulando o papel físico, né? Usando a facilidade tecnologia da live. Né? tecnologia. É isso. Curioso. Olha, o tema é rico, é amplo e com certeza vamos aí ter a oportunidade de fazer aí outros programas para a gente conversar aí sobre produção literária aqui no Ceará e o quanto é importante realmente a valorização dos nossos escritores. Gostaria de agradecer sua presença, Reginaldo, aqui e também do Eônio Fontinelli aí, que é historiador e tem realmente aí uma bagagem muito importante aqui para partilhar com a gente. E é homem de Viçosa, que não deixa de ser uma vantagem. Viçosa do Ceará, homem forte de Viçosa. Aí, de Viçosa. Pessoal, muito obrigado pela presença aqui na TV Terra do Sol. Eu vou pedir um intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar de educação. Vamos conversar com gestores escolares da rede municipal de ensino aqui em Fortaleza. É um intervalo rápido, daqui a pouquinho eu estou de volta.